Boa noite. Vamos então iniciar o trabalho da noite de hoje, em que a gente vai abordar os itens 3 a 6 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos trabalhar esses itens 3 a 6, que tem o título Aquele que se eleva será rebaixado. A gente já vai logo trazer, a senha de todo o trabalho que a gente vai apresentar. A senha do trabalho é a questão da humildade. Eu me lembro que eu era jovem, muitos e muitos anos, e eu li vendo uma vez esse filme com o Gifu, o sábio vira e diz: o homem sábio anda de cabeça baixa. E me lembro perfeitamente que naquele momento eu não tinha entendido qual era o sentido dessa expressão. Porque a gente olha muitas das vezes as coisas que chegam para nós e a gente olha e quer interpretar de maneira literal. E, na realidade, o que se espera da gente não é que se interprete de maneira literal. Na hora que se fala o homem sábio anda de cabeça baixa, o que se quer dizer é a questão da humildade que a gente precisa ter. É humildade, é disso que está se falando. Então, quando a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo, ele diz assim, lá no item 3, é uma passagem evangélica que está dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: nesta mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ora, quando a gente pensa assim, nessa mesma ocasião, o que está acontecendo dentro da história, lá dentro do Evangelho? É porque os discípulos, e Jesus, eles chegaram na casa de Pedro, em Cafarnaum. E quando a gente olha esse conteúdo, que vem aqui dentro do Evangelho, que a gente vai estudar na noite de hoje, eu chamei assim, como se fosse uma metáfora, eu chamei assim de um festival de entendimento literal do que Jesus fala. Parece um festival, as pessoas querem entender tudo de maneira literal, quando na realidade o entendimento dos textos absolutamente não tem nada de literal, não é literal. A gente não pode ler o que Jesus traz de ensinamento de maneira literal. A gente tem que pegar o espírito da coisa, como se fala no nosso linguajar do dia a dia. Para poder entender mais ou menos o que ele está querendo colocar dentro desse conjunto de ideias que ele vai colocar na noite de hoje, a gente foi lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos, que da mesma maneira também precisa ser lida com muito cuidado. A questão 1018, Kardec pergunta: em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os espíritos superiores respondem que o Cristo respondeu em sentido figurado. E aí eu coloquei aqui, eu colori em várias cores para poder ficar mais didático, e quando eu coloquei em vermelhos, é o destaque do trabalho que a gente está lendo. Então, Jesus queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, isso já aponta de maneira muito clara e muito séria no sentido de que o reino está dentro do nosso coração, tá? O reino está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Desde, por exemplo, se a gente chega lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, falar onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Por quê? Porque é lá no âmago do ser, é dentro de cada um de nós, é que se desenvolvem, é que se aparecem e são trabalhadas todas as reais necessidades e os reais aprendizados de cada um de nós. Então, quando ele está falando disso, ele está falando de coração, ele está falando de sentimento, de comportamento, de pensamento, como a pessoa age, como a pessoa pensa, como a pessoa procede no seu dia a dia. E ainda diz assim: ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas desse mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele, não estão com Jesus. E é justamente essas são as situações do dia a dia. Eu trouxe uma outra imagem para a gente poder ter assim uma ideia do que seria esse amor puro, esse amor 100% que Jesus espera de cada um de nós. Esse amor é um amor que a gente pega quando tem a imagem da árvore, para a gente poder imaginar
os frutos que essa árvore possui, que essa árvore doa para cada uma das pessoas que tem acesso a essa árvore. Né? Os frutos são frutos de boa qualidade, são frutos doces, são frutos que a pessoa vai usufruir, vai falar assim, nossa, que fruto gostoso. Tá? Mais do que isso, quando a gente vê, por exemplo, as questões das flores, dos perfumes, né? A gente pensa assim, flor e perfume, no sentido de correr no sangue, tá? Tem que estar correndo dentro da pessoa, o perfume que a gente exala, né? Me lembro de situações que a gente diz assim, né? Que tem que estar, né, na escola, né? O pessoal falava assim, esse conhecimento tem que estar correndo no sangue, tá? Tem que estar assim no sangue. A pessoa até batia assim na veia, né? Mostrando assim, tem que estar aqui, não pode ter dúvida mais a respeito disso, tá? Tem que estar 100%. Né? Esse que é o conteúdo que se espera, né, de entendimento, de harmonia, de ir na direção de Jesus. Jesus, chamando a si um menino, voltando lá à passagem evangélica, Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio dele e respondeu. Ou seja, por que ele fez essa metáfora? Por que ele está montando essa estrutura em cima da situação de um menino? Porque quando a gente vê uma criança, a criança, quando ela ama, não tem jeito. Quando ela está triste, ela está triste. Eu me lembro, na época, muitos anos também, onde a agremiação, né, fazia cuidados com o Lar de Daniel. Eu me lembro que a gente ia no Lar de Daniel e procurava chegar em vários horários do dia, os horários mais variados possíveis, e sempre o entendimento, sempre a vontade que a gente tinha era de chegar lá para ver se as pessoas, né, como estavam cuidando das crianças. Então o objetivo era ver as crianças. Se as crianças estivessem sorrindo, se estivessem numa boa, é porque elas estavam sendo bem tratadas. É isso que Jesus espera com a gente. Ele quer que a gente tenha essa transparência no nosso procedimento. Ele quer que a gente exale esse sentimento de bondade, o sentimento de fazer o bem, o sentimento de ajuda. É isso que ele quer que a gente faça, um sentimento de humildade. Quando a criança ama, como a gente disse, ela ama. É isso que ele diz. É isso que ele espera de cada um de nós. E aí ele diz assim, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Por isso, porque cada uma das pessoas que estavam ouvindo ele de maneira literal, ficava pensando assim, então eu tenho que ser igual a uma criança? Não, a gente não tem que ser infantil igual a uma criança. A gente tem que ser transparente, tem que ser aquele sentimento que a gente falou agora há pouco. Quando ama, ama. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E aí ele termina essa passagem dizendo assim, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. O que ele está dizendo? Né? Esse humilhar que está colocado aqui, né, é ir na direção de humus, ir na direção de terra. É a pessoa se abaixar, é a pessoa se curvar diante dos demais indivíduos, das demais pessoas que estão à sua volta, tentando servir a elas da melhor maneira possível. Isso que Jesus espera de cada um de nós, com o coração com a comparação com essa simplicidade, com aquela pureza de sentimento, com aquela transparência de procedimento, como as crianças têm conosco no nosso dia a dia. A outra passagem, já no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, passa o seguinte: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos. Aí não está dentro do Evangelho, né? Não está dentro do Evangelho quem são os 2 filhos. Né? A gente tem que ir lá no início, né, do Evangelho para ver as convocações de Jesus, né, quando ele chama Pedro e André, depois ele chama João e Tiago, depois ele vai convidar Mateus, tá? Então, para a gente poder entender essa sequência, né? João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então, quando ela vai na direção de Jesus, e ele diz aqui com os seus 2 filhos, quem são os 2 filhos? João e Tiago. E o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Mais uma vez,
vai começar um festival de entendimento literal, vai continuar aquele festival de entendimento literal. Disse-lhe ele, que queres? E ela diz, manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Né? Mostrando claramente que a pessoa não está entendendo o que se quer, não está entendendo como é que se formula a situação, como funciona a situação. E aí Jesus até tenta explicar melhor. Diz assim, não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Resposta de João e Tiago, podemos. Né? Ou seja, eles estão pensando que é beber. Só que beber, nesse caso, não tem nada a ver com beber. Não tem nada a ver com beber. Ele está perguntando se João e Tiago já vão conseguir, né, transparecer nos seus procedimentos todos os comportamentos da maneira como Jesus transparece. Se ele já vai estar, eles estarão em harmonia com as leis de Deus, né, eu e o Pai somos uno, como Jesus dizia, será que eles estariam naquele momento com o mesmo tipo de postura? A gente vê que não é isso que vai acontecer. No caso de Tiago, então, por exemplo, né, não estou nem falando aqui dentro da história do cristianismo, na plenitude da história do cristianismo, depois que os discípulos, que os apóstolos trabalharam de maneira hercúlea, heróica, em favor de Jesus. Não estou falando isso. Eu estou falando daquele momento inicial, que logo no momento inicial, titubearam, né, de todos os apóstolos, de todos os discípulos, quem estava com Jesus ao pé da cruz. Tá? Maria, José de Arimateia, Maria Madalena, e João, né? Só foram os únicos que ficaram ali ao pé da cruz. O restante todo, né? O restante todo não ficou. O restante todo saiu fora. Então, ele está perguntando aqui, será que ambos podem beber o cálice que eu vou beber? Eles dizem que sim. E aí Jesus pega e fala assim, né? É certo que bebereis o cálice que eu beber. Ele está aqui falando da maneira literal. É certo isso. Se você está vendo de maneira literal, é certo que você vai fazer literalmente o que eu estou falando, o que você está falando. Mas, pelo que respeita vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, na realidade, a pessoa que conseguir cumprir com essa afinidade, com essa, né, com essa identidade, essa busca de identificação com os procedimentos que Jesus ensina, aí essa pessoa vai se sentar ao lado dele, no lado direito ou no lado esquerdo, tanto faz, de maneira metafórica, dizendo assim, vão estar comigo, estarão comigo porque estarão fazendo as coisas que eu ensinei, estarão fazendo as coisas que eu passei como ensinamento enquanto estive aqui na Terra, que são, diga-se de passagem, segundo os próprios ensinamentos de Jesus, nada mais, nada menos do que leis de Deus. Não são ensinamentos e coisas dele. Ele fala isso de maneira muito clara dentro do Evangelho. Não são meus ensinamentos, não são ensinamentos de Jesus, são ensinamentos de meu Pai que está nos céus. Ele replica os ensinamentos, ele passa para nós os ensinamentos. Ouvindo isso, aquela série de questões que estavam sendo colocadas ali, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, sabeis que governantes dos gentios exercem domínio sobre eles e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Ele está colocando aqui assim de maneira muito clara uma ideia que a gente ficou aqui na nossa cabeça, é que a coisa não precisa ser forçada. A coisa tem que servir, o servir
é um servir de maneira natural. Eu lembrei, quando vi essa cena aqui assim, quando vi essa passagem, eu lembrei uma situação, né, da biografia de Gandhi. Não sei se vocês vão se recordar, mas passou até em filme na televisão, né, que tem um determinado episódio que, dentro das comunidades em que moravam todos aqueles companheiros, né, em determinados dias, né, de maneira circular, cada um dos componentes da comunidade era responsável por limpar as latrinas. Quando chegou no dia da mulher do Gandhi limpar, ela virou e falou assim: não, eu não vou limpar, porque eu sou mulher do Gandhi. Ela falou: eu não vou limpar. E aí Gandhi chegou perto dela e falou com ela: não, tem que limpar. Ela disse: não, eu não vou limpar porque eu sou sua mulher. Né? E aí ele, de maneira muito clara, mostra que, se então você não vai limpar, não tem problema, então deixa que eu limpo. Tá? Essa que é a grande questão. Se a pessoa não consegue fazer determinada coisa, outra pessoa vai lá e faz. É isso que Jesus estava ensinando para a gente. Né? A pessoa que realmente quiser se tornar o maior, ele tem que se tornar o servidor de todos os demais. Tem que se abaixar para poder ficar identificando, ficar olhando as necessidades de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque quando ele é o servidor de todos os demais, nada mais ele está fazendo do que expressão da lei do amor em direção a todas as pessoas que estão à sua volta. Então aí está a grande virtude que está sendo colocada. Para a gente poder compreender a visão que Jesus diz, né, quando ele fala assim, não deve ser entre vós, quando ele falou da questão da hierarquia dos companheiros naquela época, a gente precisa retornar ao nosso conhecimento, né, ao nosso estudo, até o tempo em que aquela região toda ali, né, que isso aqui é o mar Mediterrâneo, aqui na seta, né, tá a parte aqui de Jerusalém, né? A parte de Jerusalém está aqui nessa seta, na ponta dessa seta, exatamente onde está agora a bolinha vermelha aí na tela de vocês. Só para vocês poderem perceber, em amarelo é o reino, né, dos Seleucidas. Tá? Que reino é esse? Eram generais de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, que era do Império Macedônico, ele morre. E aí o que acontece? Na hora que ele morre, o reino todo macedônico, todo esse império macedônico, ele é desmontado, né, por Cassandros, por Lisímacos, né, por Ptolomeus, por Seleucidas. E aí nós anotamos aqui os dois principais reinos, é o Ptolomeus, que é esse aqui em azul, que está circundando a região aqui da Palestina, onde fica Jerusalém, e o reino dos Seleucidas, que é esse amarelo todo grande aqui, mas que quando chega nessa parte aqui assim, ele também comanda a parte onde está Jerusalém. Então essa região está uma região que está em guerra o tempo todo. Ela estava em guerra. Por conta dessas guerras que aconteciam dentro desses impérios, o que acabou ocorrendo? Acabou ocorrendo um fenômeno chamado dispersão, que é registrado como sendo diáspora. O que é a diáspora? As famílias judaicas, elas fogem para as cidades do Mediterrâneo para poder escapar dessas guerras. Né? Então, lembrei, por exemplo, da família de Paulo de Tarso, que tem origem ali na Palestina, né? E aí ele vai, né, e a família dele sobe e vai na direção de Tarso, né, na direção de onde é hoje a Turquia, só para a gente poder se localizar. Tá? O que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo a coisa mais simples do mundo. Se a gente sabe que vai ter uma guerra na localidade onde a gente mora, a gente, se tem possibilidade financeira, a gente sai fora, a gente não vai ficar no meio da guerra, a gente vai embora, a gente pega arruma as coisas todas e vai embora, sai fora todo mundo, entende? É assim que funciona. Então, essas lutas pela posse da Palestina, que estava né, pelos Seleucidas e Ptolomeus, né, aquela intervenção militar romana iniciada por Pompeu em 63 a.C., né, o que aconteceu? Foram feitas essas viagens daqueles que tinham maiores propriedades, aqueles que tinham mais dinheiro. Então, autores históricos dizem que a sociedade da diáspora, essa sociedade que foi em dispersão pelo mundo, né, ou principalmente ali pelo Mediterrâneo, né, essa sociedade era muito mais rica do que a sociedade da Palestina, daqueles que ficaram na Palestina, porque quem tinha dinheiro viajou e quem não tinha dinheiro ficou no ambiente de guerra, envolvido em guerra. O tempo passa, tá? E vem
o Império Romano. Quando o Império Romano vem, né, por isso que Jesus fala, assim não deve ser entre vós, não pode ser como funciona o esquema do Império Romano. Nós montamos aqui mais ou menos o esquema do Império Romano. Como é que era o Império Romano? Né? Nós tínhamos o imperador César, né? Nós tínhamos o Senado, e tínhamos, junto com o Senado, tinha aquelas províncias que já estavam estabelecidas há mais tempo, né? Por exemplo, Tarso. E tinha também aquelas províncias que requeriam a presença de soldados, né? De soldados romanos na localidade. Para essas províncias, tinha, né? Ou para aquela localidade ali da Palestina, por exemplo, tinha o rei Herodes, abaixo do rei Herodes tinha o procurador Pilatos, que era mais local, tinham as tropas romanas, tinham os publicanos que cobravam os impostos e tinha, dentro da localidade, os hábitos locais, que, por exemplo, na província da Judéia, tinha o Sinédrio, que era composto por 71 membros, que era comandado pelo sumo sacerdote, né? E o Sinédrio, por sua vez, eu não anotei aqui, porque também já não tinha mais espaço, tinha a sua polícia. Quando é que a gente registra toda essa situação que está aqui? Quando a gente vê a prisão de Jesus. A prisão de Jesus é por ordem, né, do Sinédrio. O Sinédrio que provê, né, que procura fazer essa prisão de Jesus. Então, esses policiais que recebiam a ordem, né, que essa polícia que recebia a ordem do Sinédrio, vai e prende Jesus. Eles se demonstram incompetentes para acusar e para julgar Jesus. Eles não conseguem assumir essa responsabilidade. E aí o que eles fazem? Eles levam o assunto para Pilatos. O que Pilatos faz? Leva o assunto para Herodes. O que Herodes faz? Devolve o assunto para Pilatos. O que Pilatos faz? Lava as mãos e faz de conta que quem está fazendo a condenação é, mais uma vez, o Sinédrio, é mais uma vez vai para a mão dos judeus. Né? Ele não quer se envolver com o assunto. Mas a verdade é que já está todo mundo envolvido e a gente sabe muito bem que está todo mundo envolvido. E aí, diante disso, né, a gente vê, né, que ele está falando, né, aquela questão que ele falou, né, para que a gente não seja iguais. Nós não temos que ser, né, essa questão de eficácia, essa questão de hierarquia, essa questão material. Né? Um dia a gente vai entender, né, e isso aí é o grande aprendizado. Qual é a diferença que existe entre cada uma das pessoas? Quando eu olhei isso daqui, eu lembrei também, situação hiperatual, né, porque a gente lembra e vê vídeos, inclusive, né, exaltando o trabalho dos médicos nesse evento da Covid, né, da cura da Covid, ou dos cuidados, né, nos hospitais e CTIs de Covid. E aí eu estava lembrando outro dia que os médicos não trabalham sozinhos, tá? Eles não trabalham sozinhos. Na verdade, a gente deve pensar, claro, né, vamos pedir nossas preces em favor dos nossos companheiros médicos, mas que a gente também se esforce em olhar as demais classes de companheiros tão importantes quanto os médicos. Tá? Os médicos são importantes? São importantes. Mas imagina se os médicos não tivessem o motorista da ambulância. Imagina se não tivesse a pessoa que cuida, a nutricionista. Imagina se não tivesse a que cuida da cozinha, a pessoa que serve os alimentos, a pessoa que limpa os quartos, o CTI, que limpa as roupas, que lava as roupas, as empresas que lavam as roupas. Imagina se não tivesse, né, a pessoa que trabalha na administração dos hospitais, os enfermeiros. Então, na realidade, dentro de um trabalho, a gente não fica só em um patamar, a gente não precisa e não deve ficar pensando assim, aqui nós temos os médicos, aqui nós temos os enfermeiros, aqui nós temos não sei o quê. Não, todos nós fazemos a parte que nos cabe. Se cada um fizer a parte que cabe a si, né, se fizer da melhor maneira a parte que cabe a si, o que vai acontecer? Pouco a pouco, todo vai se resolvendo da melhor maneira possível dentro dessas leis de Deus que a gente vê e funcionam para nós de maneira maravilhosa. Aí, dando continuidade ao Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem com a parábola dos primeiros lugares. Né? Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram.
Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo, e aí vamos ver o que ele diz. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Ele não está falando nada a respeito de sentar num lugar ou não sentar no outro lugar. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, não dá para ler de maneira literal. Ele está falando, né? Eu botei aqui essa imagem dessa maneira, daquela pessoa que se acha o rei da cocada preta. É disso que ele está falando nesse momento. Ele está falando para a pessoa não se achar mais do que ela é. É isso que ele está dizendo. E aí tem gente, eu me lembro que tinha um companheiro que ele chegava dentro do centro espírita, aí ele só sentava na última fila, na última cadeira, na última fila. Aí a gente olhava assim, mas por que você está sentado aí? Aí ele falava assim, porque eu quero ser o primeiro. Eu vou ficar em último porque eu quero ser o primeiro, porque Jesus disse que a gente tem que deixar aqueles primeiros lugares vazios. E aí parece, né, a impressão que passa dentro dos centros espíritas, quando a gente tinha as reuniões presenciais, daqui a pouco a gente vai voltar, tá? Daqui a pouco a gente volta às reuniões presenciais, porque isso daí não vai durar a vida inteira, né? A humanidade já foi submetida a diversos vírus, a diversos problemas em várias épocas, até com muito menos conhecimento científico do que tem hoje em dia. E todos esses vírus, todas as situações foram vencidas. Então, com a vontade de Deus, com a ajuda de Deus, os médicos, os cientistas vão encontrar as saídas necessárias e nós vamos continuar com as nossas vidas de maneira comum, de maneira normal, muito em breve. Né? Se Deus quiser, muito em breve. Então, ele está falando aqui, não é da questão literal, não precisa todo mundo ficar sentado longe e deixar a frente vazia. Tá? Não tem sentido isso, tá bom? Ele está falando da pessoa que se acha mais do que ela é. E aí depois a gente pensa da outra maneira, né? Foi a outra parte da parábola, quando ele diz assim, quando fordes convidados e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Olha só, mais uma vez, não pode ser de maneira literal. Imagina que coisa, gente, meu Deus, que coisa. Imagina a pessoa sentar no último lugar e ser chamado para sentar no primeiro lugar e aí ela tiver motivo de glória. Isso aqui seria o que Jesus está falando. Nesse momento, sentir motivo de glória é envaidecer. Se a pessoa se envaidecer, se ela tiver vaidade, isso não é bom para ela. A vaidade está lá junto de orgulho e de egoísmo como um dos principais vícios, causadores e formadores de um monte de outros vícios que a gente tem. Então não é isso que Jesus espera da gente. Não quer que ninguém se sinta, né, que se veja como motivo de glória. Né? Não, muito pelo contrário. Simplicidade, é isso que se espera de cada um. Simplicidade, bom senso, entendimento de responsabilidade. É isso que se espera de cada um de nós. Porquanto, ele encerra a passagem dizendo, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Tá? Então, isso não é uma questão, né? Não é uma questão, nem sequer uma questão de né, a pessoa procurar fazer coisas forçando a barra. Nada deve ser forçando a barra. Se a pessoa começar a pensar assim, então eu vou me abaixar porque eu quero ser elevado, aí você já está fazendo permuta com as leis de Deus. Então você já não está fazendo da maneira como tem que ser feito. Tá? A pessoa tem que se abaixar como princípio. Ela tem que servir como princípio. Ela tem que se entregar às tarefas como princípio. Princípio básico, sem se achar o rei da cocada preta, como a gente colocou, sem se envaidecer pelas tarefas que ela desenvolve. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa tão importante que Chico Xavier,
não sei se vocês lembram disso, ele dá uma micro escorregada, né, numa determinada oportunidade, em que ele fala assim, que sou eu que não apenas um verme na história dentro da história da humanidade, dentro da humanidade. E aí, na obra da criação, como queiram, né, não estou aqui recordando 100%, mas ele se coloca como um verme. Na hora que ele faz isso, Emmanuel imediatamente vira para ele e diz assim, não ofenda os vermes, tá? Não ofenda os vermes. Os vermes já cumprem a sua parte na obra da criação. Por quê? Porque Chico Xavier, naquele momento, ele se colocou como sendo um verme, e nós, como humanos que somos, né, Emmanuel não está subvertendo a ordem evolutiva, ele não está fazendo isso. É claro que nós estamos acima dos vermes, mas os vermes se desenvolvem pela força das coisas. E nós nos desenvolvemos pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa submissão à vontade de Deus. Então, é diferente. Nós temos que nos esforçar para conseguir ter esse nosso progresso, esse nosso desenvolvimento. Então, o que ele está dizendo aqui assim? Emmanuel está dizendo que nós, muitas das vezes, não temos essa força de vontade, não temos esse desejo de melhoria. E aí o tempo passa, e Chico Xavier já vai lá e recoloca a frase de uma outra maneira, dizendo assim, mas quem sou eu, senão uma formiguinha das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação. E aí Emmanuel já não falou nada, porque naquele momento ele entendia que ele estava se colocando como menor, mas cumprindo a parte que lhe cabe na obra da criação. Isso que estava sendo visto. A gente tem passagem de Gandhi também, dizendo que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. Isso daqui, por exemplo, está totalmente de acordo com a questão 860 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente fazer o bem como lhe cumpre, pois é o objetivo único da vida. Os Espíritos respondem isso, está no meio da resposta da questão 860 do Livro dos Espíritos. A gente precisa se acostumar a fazer o bem que cumpre a cada um de nós. Sempre procurar fazer o bem que nos cumpre. É isso que a gente deve fazer. E aí, dentro do Evangelho, a gente tem uma dezena aqui de frases, né, que a gente montou alguns slides, né, e essas slides a gente vai procurar ter umas reflexões a respeito desses slides, desses textos e dos slides. Jesus mostra a humildade como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Tudo isso daqui também, entre aspas, né? Eleitos do Senhor. Ninguém é eleito do Senhor. É eleito no sentido que a pessoa conquistou a sua situação. Tá? Essa que é a grande realidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Quando é que a gente vai estar em harmonia com esses ensinamentos? Quando a gente aprender a cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude. Quando a gente conseguir cumprir o mandamento maior na sua plenitude. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Na hora que a gente começar a olhar a nossa volta, né, eu trouxe essa imagem aqui assim, com esse multicolorido maravilhoso dentro dessa floresta, para a gente olhar um quadro natural desse, um quadro desse gênero como está aqui, e aí a pessoa pegar, olhar e falar assim, meu Deus, né, essa que é a questão. Isso é que a gente tem que olhar. Tem algumas imagens, né, vários amigos nossos já mandaram imagens, né, de amanhecer, né, a pessoa às vezes amanhece o dia, tira uma foto, né, da pessoa mora no campo, está no campo em determinado momento, tira uma foto do campo, né, uma foto maravilhosa, uma foto linda de um amanhecer maravilhoso, né? Por quê? Porque é essa que é a questão. A gente tem que olhar para uma situação dessa da natureza do nosso planeta e tem que falar assim, meu Deus, quando a gente começar a identificar dentro da natureza do nosso planeta a beleza da obra de Deus, da obra da criação, né, do Criador, né, essa obra mostrando toda essa exuberância da criação, quando a gente entrar em harmonia com isso, quando a gente começar a cumprir as leis de Deus, quando a gente começar a amar os próximos, amar os nossos semelhantes, amar os semelhantes em todos os reinos, amar os homens, amar os animais, amar os vegetais, amar os minerais, todos os reinos, amar
a obra de Deus. É isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente conseguir fazer isso, na hora que a gente conseguir identificar a nossa pequenez diante de Deus, né, diante das suas obras, de tudo que acontece dentro das nossas voltas, tudo vai começar a mudar para o nosso comportamento. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Para nós, eu coloquei aqui a imagem para a gente poder calçar as sandálias da humildade. É isso que a gente precisa fazer. Sandálias da humildade. Não é por intermédio de sandália, não. É por intermédio de comportamento, de maneira de ser, de maneira de agir no dia a dia. Aí que a gente consegue se transformar. Os humildes, após a morte, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Todos nós, ao desencarnarmos, levaremos todos os nossos vícios e todas as nossas virtudes. Então, que a gente possa trabalhar o máximo possível, exatamente como diz lá a definição de espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar as más inclinações. Que a gente possa, com todas as forças possíveis e imaginárias, tentar domar as nossas más inclinações. Isso que a gente precisa fazer. Os maiores, aqui entre aspas, após a morte, tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada disso nos pertence, nada disso nos acompanha. Por isso que aquele que é rei aqui na Terra, muitas das vezes não vai ser rei no plano espiritual, porque ele vai, né, o título é um título puramente material e puramente, né, temporário dentro dessa nossa escalada evolutiva. Nada mais possuindo, olha que cena forte que os espíritos criam para a gente. Olha que coisa forte, né, que Kardec intuiu. Isso aqui é texto de Kardec, tá? Nada mais possuindo, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. A pessoa dá um valor enorme, né? Vou voltar aqui o slide para a gente ver o que a pessoa dá valor. A pessoa dá um valor enorme à riqueza, títulos, glória, nobreza do nascimento. A pessoa dá um tremendo valor a isso. Mas quando chega no plano espiritual, aqueles que deram muito valor a essas situações vão se sentir como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. E aí, lógico, que vão ficar se sentindo extremamente desesperados. E essas cenas nós já vimos em outras circunstâncias. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Por exemplo, daquela situação, né, da nossa casa no céu, né, que tem alguns contos, alguns textos que falam a respeito disso, que a pessoa tem casas simples e o outro tem mansão, né? Claro que são metáforas da mesma maneira, mas só para a gente poder entender que a pessoa, né, ela vai ter a casa, sai daqui achando que está com tudo, né, e chega no plano espiritual, tem uma casa muito simples para viver. Ele está tentando trazer para a gente esse princípio das reencarnações sucessivas, não como receita de bolo. Desde cá já deixo muito claro essa situação, desde agora. Não é receita de bolo, tá? Mas é uma ideia que é, inclusive, muito repetida por muitas pessoas, tá? Aqueles que estão na posição mais elevada em determinado momento vai estar numa posição mais íntima, né, em mais ínfimas condições no futuro, tá? Se deixou levar pelo orgulho e pela ambição. Aquele que está numa posição humilde, no futuro vai ficar numa posição elevada, tá? Importante, pelo amor de Deus, não é receita de bolo,
tá? Porque senão a pessoa pensa assim, eu sou pobre hoje, então no futuro serei rico. Eu sou rico hoje, como é que vai ser então? No futuro vou ser pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é uma tese, né? uma maneira de apresentar, de maneira lúdica, de maneira, né, educativa, uma maneira de apresentar a questão da lei de causa e efeito, tá? Não é uma questão literal, não é uma questão linear. Tem que tomar cuidado quando a gente fala a respeito desse assunto, tá? Nem sempre aquele que vai estar numa posição mais elevada na Terra vai desencarnar e vai ficar numa posição ínfima quando voltar numa encarnação futura, tá? Na reencarnação futura. Às vezes o cara está numa posição mais elevada e vem no seguinte, na outra encarnação, com posição mais elevada de novo para tentar ver se aprendeu, tá? Às vezes vem numa posição humilde e na outra encarnação volta numa reencarnação humilde para ver se aprendeu. Então não tem essa questão, né, de regra, receita de bolo sobre o comportamento, sobre a maneira de pensar e agir. Não é dessa forma que funciona. E aí, encerrando, né, o nosso trabalho, né, o Evangelho termina dizendo assim: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, muita saúde, muita paz para todos, né? Que Deus nos abençoe, paz em Cristo Jesus. Assim nós nos despedimos e encerramos o trabalho da noite de hoje. Muito obrigado, paz em Cristo Jesus, nos despedimos novamente. Que Deus nos abençoe.